Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento de encontro com a Palavra de Deus. Hoje é um dia muito importante para todos nós cristãos, solenidade de São José, esposo de Maria. São José, um homem justo, obediente a Deus, um homem que soube dizer sim ao Senhor, um homem de poucas palavras e de muita ação. São José, um grande exemplo para todos nós. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 1, versículos 16, de 18 a 21 e 24a. Diz a palavra: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos diz que Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. E José pensa em abandonar Maria em segredo para não denunciá-la, pois, naquela época, a mulher que ficasse grávida fora do casamento era motivo para ser apedrejada. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor aparece a José em sonho. Ele diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José era obediente a Deus, conhecia os planos de Deus, mas antes do anúncio do anjo, ele fica confuso e pensa em abandonar Maria. Mas o anjo alerta ele. E José assume Maria e a sua gravidez. José não tem medo de enfrentar os preconceitos da sociedade, as leis da época. Ele vai contra todas as leis daquela época e assume Maria como sua esposa e assume Jesus como seu filho. José não tem medo de dizer sim ao Senhor, de aceitar os seus planos, mesmo que eles cheguem contra a sua vontade. José abre mãos dos seus projetos, dos seus planos para assumir a vontade de Deus. E assumindo a vontade de Deus,
ele colabora com o projeto de salvação de Deus com a humanidade. José assume a responsabilidade de cuidar de Maria, de cuidar e educar o menino Jesus. José não fala nos evangelhos, mas os evangelhos falam dele, falam sobre ele. Um homem de poucas palavras e de muita ação. Um grande exemplo para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos com São José a dizer sim ao Senhor, a não ter medo de obedecer os planos de Deus, mesmo eles chegando contra a nossa vontade humana. O convite que o Evangelho nos faz é deixarmos de lado nossa vontade humana, nossos planos, para seguir os planos do Senhor, porque os planos do Senhor dão certo. Mesmo diante de uma sociedade que impõe princípios, conceitos, ideologias, leis, somos chamados a dizer sim ao Senhor e dizer não ao mundo. Mesmo que sejamos ridicularizados, ignorados, excluídos, mesmo assumindo os planos de Deus e indo contra os princípios deste mundo, não podemos desistir. Mesmo assim, tenhamos coragem e ousadia de dizer sim ao Senhor e dizer não ao mundo. Pois, como diz a palavra, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Mas abrindo mãos dos seus próprios planos, dos planos e projetos que a sociedade e o mundo impõem, e assumindo os planos de Deus, eu e você estaremos colaborando com o projeto de salvação do Senhor com a humanidade. José, um homem de poucas palavras, mas um homem de muita ação. Grande ensinamento de José para todos nós. Precisamos falar menos e fazer mais. Que os ensinamentos deste Evangelho de hoje nos ensinem a sermos como José, a no nosso silêncio realizarmos muitas obras como José fez. Assim como o Senhor aparecia na vida de José no seu silêncio, nas suas ações, que o Senhor também apareça nas nossas ações, nas nossas obras. Que Deus hoje, Todo-Poderoso, te abençoe. Amém.